Se existe alguém que sabe construir algo, é Deus, irmãos. Aquilo que Deus edifica não será jamais destruído. Aquilo que Deus edifica na sua vida não será abalado. E eu posso confiar plenamente que Ele está edificando a minha fé, tijolo por tijolo, até que eu tenha uma fé inabalável. Então eu falei hoje cedo sobre a importância, do mover do Espírito Santo. E à medida que tu adentre nesse mover, você vai viver o sobrenatural de Deus, porque você é revestido de poder para isso. Porque existem alguns aspectos importantes que você precisa entender que envolve o sobrenatural de Deus. Dentre essas coisas, o sobrenatural de Deus está relacionado com o revestimento do poder de Deus. Então lá em Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. É uma fala do próprio Senhor, lá em Lucas 4, Pois em Atos 10:38, Lucas, o médico, vai registrar no versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, para viver uma vida com a manifestação do sobrenatural, é necessário o poder, a presença e o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Isso praticamente tudo que eu vou falar está ligado a uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de consagração. Jejum é importante, vai te conduzir a isso, com certeza, Então, vale a pena, irmãos, pelos resultados, que você acaba produzindo no Senhor, por causa do poder de Deus na nossa vida. O sobrenatural de Deus também está relacionado com a manifestação dos dons espirituais. Nós não falamos sobre isso ainda, Eu falei agora, antes dessa ministração, sobre uma mudança de mentalidade, porque sem uma mudança de mentalidade, dificilmente tu vai viver o sobrenatural. Como eu disse, a ação desse espírito da Grécia, desse príncipe da Grécia, ele acaba gerando incredulidade, gerando religiosidade. Então as pessoas acabam não vivendo o sobrenatural de Deus. E uma das manifestações do Espírito é através dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10, vai citar 9 dons espirituais. Eu ainda vou fazer, talvez nessa noite ou amanhã à noite, a ativação dos dons espirituais, Existe um outro aspecto também ao sobrenatural, que é a questão da autoridade espiritual. Você vai ver que Jesus, ele não pedia para Deus curar alguém. Ele exercia autoridade espiritual, não só para expulsar demônios. Ele não pedia: Deus, tira esse demônio. Ele mandava o demônio sair. A autoridade é isso. Para muitas curas, ele não falava: Deus, cura isso, ou faz isso. Não, ele falava com ordem. Por exemplo, eu vou orar hoje, ao final, se eu não me esquecer, por exemplo, quem tem problemas na coluna, ossos, a gente não pede para Deus curar. Você tem autoridade dada pelo Senhor, e a autoridade espiritual é uma forma que você manifesta o sobrenatural de Deus. Quando você abre a sua boca e você fala algo, você traz a existência pelo poder e pela autoridade que você tem em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Por que muitas pessoas não entram nessa dimensão? Porque a mesma raiz para autoridade está ligado também ao seu entendimento e a tua vivência ao quê? A submissão à autoridade. Quem entende sobre submissão, quem entende o poder da submissão, entende também o poder da autoridade, como aquele centurião, que ele vai em Mateus capítulo 8, ele se achega a Jesus, e Jesus quer ir lá curar, e ele fala assim: não, Senhor, manda só com uma palavra, porque eu sei, quando eu mando,
Ele era um centurião, tinham 100 pessoas, soldados, debaixo da autoridade dele. Então ele fala, eu falo para fazer isso, ele faz. Eu faço para fazer aquilo, ele faz. Então só manda com a palavra. E Jesus vai elogiar ele, porque ele tinha uma fé que não era vista em Israel. Porque a fé está ligada com a compreensão da submissão a autoridades. Então, uma pessoa que não se submete à autoridade, ela também não tem autoridade sobre as trevas, tá? Mesmo que ela cite lá Lucas 10, 19, né? Porque o Senhor deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Mas por que muitas vezes a gente ora e a coisa não acontece? Porque a gente não está nessa dimensão de autoridade, porque não vivemos debaixo de autoridade espiritual. Um outro aspecto que envolve o sobrenatural é a ação dos anjos, né? Devo falar sobre isso amanhã. Mas um dos principais elementos, e que nesse tempo Deus tem me chamado muito a atenção, é a questão da fé. Porque o sobrenatural está relacionado com a fé. Tu vai olhar para a palavra de Deus, você vai ver a importância da fé em vários aspectos. Falei um pouco hoje nessa manhã. Por exemplo, para você ser salvo, teve que ter fé. Sim ou não? Você estava lá no dia que Jesus foi crucificado? Não. Mas tu ouviu a palavra de Deus e você creu. E por isso você entregou tua vida para Jesus, se arrependeu dos pecados para andar com o Senhor. Por quê? Você teve fé. Uma fé foi gerada em você. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Só que a fé não é só para salvação. Até mesmo para você ser cheio do Espírito Santo e começar a atuar com os dons espirituais, você precisa de fé. Você precisa crer. Veja, muita gente ouve a pregação do Evangelho. Todo mundo é salvo? Não, porque era necessário fé. Muitas pessoas ouvem as promessas de Deus. Todo mundo recebe a bênção das promessas contidas na palavra de Deus? Também não, por quê? É necessário fé. Todo mundo ora por alguma coisa? Ora, mas todo mundo recebe? Não, por quê? Precisa de fé. Até achei interessante esses dias um grande pregador, ele falando sobre isso. Ele falou assim, olha, se Deus respondesse a todas as orações, nós teríamos os bilionários na igreja. Você moraria nas melhores casas de Joinville, teria os melhores carros dessa cidade. Se Deus respondesse todas as orações, irmãos, a igreja, ninguém estaria doente, e um monte de coisa boa. Não é verdade, irmãos? Tem promessas de Deus para muitas dessas coisas, é verdade. Mas por que nem todo mundo recebe o que Deus promete? Porque é necessário fé. É necessário fé. A fé é o elemento, é o elo com o poder criativo de Deus. Por exemplo, lá em Hebreus 11:3, quando fala da criação, fala assim que Deus falou e pelo poder da sua palavra trouxe à existência todas as coisas. Todas as coisas. A fé torna o impossível possível. Lá em Lucas 1:37, né, vai falar acerca da mãe de Isabel, que na verdade o nome dela não é Isabel, é Elizabeth, no hebraico. E ela teve fé, e ela não podia ter filhos, e já de idade avançada. Mas a Bíblia diz que não haverá impossíveis para Deus. Quando você tem fé, e em Mateus capítulo 17, Jesus também vai dizer isso. Que se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, nada vos será impossível. Tu já pensou, eu e você entrar numa dimensão onde nada é impossível, irmãos? É uma fé tremenda, né? Não precisa ser grande, é só o tamanho de um grão de mostarda, que era a menor de todas as sementes. Não é uma grande fé, é simplesmente ter fé. A fé nos conduz a grandes conquistas, a grandes vitórias, a derrubar gigantes. Davi, aquele jovenzinho, se defrontou contra o gigante, na qual todos os guerreiros de Israel estavam com medo. Mas Davi tinha fé, e porque ele tinha fé, ele derrotou um gigante, e os inimigos correram de medo,
E eles tiveram vitória sobre os filisteus, por causa de um homem que tinha fé. Por causa da fé, Josué entrou na terra prometida. A promessa de Deus é para todo mundo? É, irmãos. Mas só quem conquista as promessas de Deus é quem tem fé. Então eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo mesmo vai dizer que um dos elementos mais importantes da vida cristã é a fé, esperança e o amor. O amor como maior, mas a fé também. Para tudo você precisa de fé. É por isso que a Bíblia vai dizer que o justo viverá por fé. E não é só para receber milagres, não, irmãos. Porque a fé, ela também está ligada com ações. Por exemplo, fé e obediência andam de mão dadas. Quem crê obedece. Quando tu aprende algo e tu obedece, é porque tu está tendo fé. Se você aprende algo, mas não obedece, é porque tu está incrédulo ainda. Está incrédulo ainda. A fé, ela nos capacita, traz descanso também para o nosso coração. Por que muitas vezes nós estamos ansiosos, preocupados ou temerosos, irmãos? É porque ainda não temos fé. Então a pessoa não dorme, não para de pensar numa situação. Por quê? Porque o nível da sua fé não chegou numa posição em que a pessoa encontra descanso em Deus. Porque quando tu tem fé, você pode ouvir uma má notícia, mas a confiança que você tem em Deus, que Deus vai te dar a vitória, supera a ansiedade, a preocupação, o medo. Veja a importância da fé para o nosso dia a dia. Então, como eu disse para você, não é só um elemento para coisas sobrenaturais, mas é no nosso dia a dia. Como eu sei que eu estou vivendo por fé? Por exemplo, se todos os dias eu busco a Deus em oração, por aquele dia, é porque eu estou exercitando minha fé. Toda a área da sua vida, onde você exercita a fé, é um lugar que você é abençoado. Você pode exercitar a sua fé, por exemplo, num casamento. Não orando para Deus somente, Deus abençoe o meu casamento, mas como marido, sendo um bom marido, você como uma esposa, sendo uma boa esposa, aprendendo na palavra de Deus e aplicando aquilo que a palavra de Deus ensina. Se você exerce a fé no seu casamento, tu vai ter um casamento abençoado. Se você exerce a sua fé na educação dos filhos, você vai ter uns filhos abençoados. Porque a Bíblia ensina em todas as áreas da nossa vida ao que nós devemos fazer e que a gente pode confiar em Deus que vai dar certo. Não é verdade, irmãos? Então toda a área da nossa vida que eu aplico a fé é uma área que vai ser abençoada pelo Senhor. Toda a área da nossa vida que nós não aplicamos fé, nós vamos ver essa área não progredindo, não prosperando. E quando eu falo área, todas as áreas. Por exemplo, na questão financeira, quando você aplica a sua fé, não é para ficar pedindo coisas, tipo, Deus me dá isso, me dá aquilo. Não, aplicando os princípios de administração financeira. Então, por exemplo, eu me lembro que eu fui numa conferência uma vez, ia ter 13 ministrações, em 4 dias, de manhã, tarde e à noite. Uma conferência sobrenatural que teve em Campo Grande, uma apostólica e profética, um negócio tremendo lá. Ia ter muita ministração, e ia ter ministração de oferta em todas as palavras que iam ser pregadas. Várias pessoas vieram do Brasil para Campo Grande para ministrar. E eu tirei um dinheiro para entregar as ofertas. Em todos os momentos levavam oferta. Mas na primeira noite, o pregador ministra uma palavra e ele fala assim: agora vocês orem ao Senhor e pergunte para o Senhor quanto é que é para dar de oferta. Essa pergunta ela é perigosa demais. E eu falei: Deus, o que é que o Senhor quer que eu entregue? Eu já tinha programado, cada ministração ia dar tanto de oferta. E eu estava com todo o dinheiro naquela, não tinha Pix ainda, todo o dinheiro na carteira.
E eu pergunto para Deus, e eu ouço uma voz dizendo: dá tudo. Pensei, bom, do diabo não pode ser essa voz, né? Mas dentro de mim tinha uma resistência. Mas eu dei tudo. E foi outras ofertas e fui entregando, tal. Passa-se 2 semanas. E estou numa reunião de oração na igreja. E quando eu estou orando, está sentado na cadeira perto da porta, sentado ali, de repente alguém vem e coloca algo entre minhas pernas. Aí eu abro o olho e vejo uma sacolinha da Cacau Show e uma latinha. Falei, meu Deus, vou comer chocolate. Naquela época ainda comia chocolate. Vou comer chocolate hoje. Chego em casa, vou abrir a lata, cheio de dinheiro dentro da lata, irmãos. E vou contar: 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, 15.500 reais. Eu falei, meu Deus, hein? Que bênção ir orar na igreja. Daí eu ligo, era um jovem. Ele estava trabalhando, formou, estava trabalhando menos de 1 ano. Todo o dinheiro que ele guardou estava nessa lata. Aí eu ligo para ele e falo assim: rapaz, vi que tem uma oferta aqui, por que tu me deu essa oferta? Aí ele falou assim para mim: Deus falou comigo, honra o meu servo, porque se tu não honrar, vou levantar outro. Falei, puxa, estou bem na fita. Obrigado, Senhor. Passa um tempo, veja, o que eu tinha ganhado ali de oferta, Deus diz, é fruto do que você semeou. Por quê? A proporção da colheita sempre é relacionado com aquilo que foi plantado, semeado, mediante um direcionamento de Deus. Passa um tempo, esse jovem que estava trabalhando, ele se torna um sócio minoritário de uma pequena empresa de TI, fazia sites, coisas do tipo. E essa pequena empresa só vem gente grande, Itaú, acho que Boticário, outras empresas grandes, para eles cuidarem da parte dos sites deles. Eles lançam as ações na bolsa e elas começam a valer milhões. Por quê? A fé que ele exerceu para dar foi a fé que ele exerceu para receber. A dimensão de fé que você tem para dar é a dimensão de fé que tu tem para receber. Vou para um outro evento grande. E aí Deus fala, eu tinha dado ofertas maiores, mas não como naquele momento. Num evento lá, dei mais de 10K de oferta. Passa um tempo. Veja, a fé te leva a viver um sobrenatural em toda e qualquer área. Aí estou pregando no interior de São Paulo, e o empresário me liga, a pessoa que me conhecia, que Deus tinha me usado na vida dele e tal. Ele diz assim para mim: Márcio, Deus falou comigo. Eu gosto quando Deus fala com o povo, porque sempre tem coisa boa. E Deus falou assim: Deus falou comigo. Falei, que legal. E Deus falou comigo para te dar 1 milhão para você oferta. Eu disse, meu Deus, que bênção, Senhor. Eis-me aqui. Porque quando tu exercita a fé, irmãos, qualquer área que você exercitar a fé, tu vai prosperar. No ministério, na sua família, no seu trabalho. Mas para isso, você tem que ouvir a voz de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E Deus tem me levado nesse tempo a começar. Eu falei já preguei para a igreja sobre isso. Mas Deus tem novamente me levado a falar sobre isso. Por quê? Porque vai ser necessário fé para os dias que estão por vir ainda, irmãos. Tu vai precisar de fé, eu vou precisar de fé, todos nós vamos precisar. Mas é melhor estar preparado do que ser pego de surpresa. Por exemplo, eu me lembro, era abril, eu acho que era tipo 22 de abril de 2020. Eu acordo 2h30 da manhã, da madrugada, uma alegria dentro do meu coração. Que tempo era esse?
Era o tempo do início do Covid. Mas não é que eu estava alegre pela situação. Mas sabe o que tinha acontecido? Antes de vir o Covid, Deus me levou a participar de uma escola, conhecida como Escola do Sobrenatural. E eu estava pela terceira vez fazendo agora o terceiro nível, 40 dias de jejum. Deus tinha falado para eu ir participar dessa escola e me consagrar ao Senhor, 40 dias de jejum. E então eu fui para essa escola. Quando veio o Covid, irmãos, Deus tinha preparado-me para enfrentar aquela situação e aquele momento. E havia uma fé dentro de mim que em nenhum momento me gerou ansiedade, medo ou preocupação. Por quê? Estava pronto para aquilo lá. O que eu quero que você entenda, por que estou pregando? Não é só para tu mover sobrenaturalmente, mas é te preparar por aquilo que está por vir. Por quê? Se tu estiver preparado, tu vai ser a solução de Deus para muita coisa que vai acontecer nessa terra. Talvez hoje, irmãos, tu não precise de muita fé, tua vida está tranquila, as coisas estão indo bem. Mas veja, não se acomode na vida. Muitas pessoas, na verdade, elas estão estagnadas espiritualmente. Passa ano, entra ano, não há crescimento, não há avanço na sua vida espiritual. E eu vou te ensinar hoje como é que você edifica a tua fé, para que você, no momento que você precisar, você tenha fé para aquilo que você vai enfrentar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, eu precisava aqui, será que tem cinco Bíblias aqui? Quem tem Bíblias em papel aqui, que poderia me emprestar agora? Pode trazer aqui. Eu ia pegar 5 tijolos, mas vai 5 Bíblias mesmo. Glória a Deus. Depois nós vamos sortear essas Bíblias, tá, irmãos? Eles não sabem. Eles não sabem, mas estão doando essas Bíblias. Abra comigo em Judas, no livro de Judas, não o traidor, né? Judas capítulo 1, que só tem um, versículo 19 e 20. Não, versículo 20 e 21. Versículo 20 e 21 diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, diz que Deus deu uma medida de fé para cada pessoa. Fala que tem uma medida. Então veja que cada pessoa tem uma medida de fé. Só que essa fé, não que vai continuar numa mesma medida, mas essa fé ela pode ser edificada. Essa palavra edificar, que está aqui no no versículo 20, edificando-vos na vossa fé santíssima. Essa palavra, ela também tem como significado algo que está sendo construído. Tu já viu uma construção de uma casa, de algum edifício, tu sabe sobre construção, pelo menos já viu algo. Então veja bem, a sua medida de fé, ela pode estar aqui hoje. Não, deixa eu colocar aqui em cima, para todos verem, entenderem o que eu quero dizer. Vamos supor que a medida de fé que você tem esteja nesse nível. Um tijolinho de fé. Esse nível de fé, ele é importante para onde você está hoje. Se você continuar nesse mesmo nível de fé, tua vida não muda. Os resultados que você espera também não chegam.
As promessas que você tem, também você não alcança, se você continuar nessa dimensão de fé. Veja o povo de Israel, eles viram milagres que nós não vimos. Quando eles estavam no Egito, aquelas manifestações que mesmo em meio a tantas situações, né, tudo o que aconteceu, eles não foram prejudicados em nenhum momento. Eles tiveram fé para serem protegidos das pragas do Egito. Eles tiveram fé para atravessar o Mar Vermelho. Eles tiveram fé até para chegar no deserto. Mas quando eles chegam no deserto, eles são reprovados. Porque começa a murmurar. Murmuração é a expressão da incredulidade. Para cada murmuração, mais um ano no deserto. Quanto tempo tu quer ficar no deserto? Se ficar murmurando, vai morrer, sem ver as promessas de Deus se cumprir. Porque murmuração é uma evidência de alguém que não está crendo em Deus, confiando em Deus. Tinha outro caminho para chegar na terra prometida? Talvez se fizesse um desvio lá. Mas no projeto de Deus, lembra que Deus que estava guiando o povo. Durante o dia, uma coluna, uma nuvem, durante a noite, uma coluna de fogo. Quando parava, o povo era para parar, não é verdade? Eles ficaram 3 dias sem comer, sem beber. Estava no projeto de Deus? Estava. Só que o povo murmurou. E cada murmuração atrasou o processo deles, que acabou impedindo de eles entrar na terra prometida e conquistar. Veja, eles tiveram fé para sair do Egito, tiveram fé para atravessar o mar, que simbolizava um batismo, tiveram fé para dar o passo para o deserto, mas morreram no deserto porque a sua fé ficou estagnada. A tua fé vai te levar a algum lugar. Ela te trouxe onde você está hoje, como um empresário, como um trabalhador, na tua família. Mas a fé que você precisa para conquistar a terra prometida é um outro nível de fé. Agora veja só, irmãos, veja só como Deus ele é sábio. Porque não é você ficar tentando ter fé. A Bíblia vai dizer que nessa edificação ou construção da nossa fé santíssima, vai dizer como é que é para edificar. E como é que é para edificar? Orando no Espírito Santo. Eu sei que muitos de vocês não estão entendendo aí, mas vai entender. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga, tu vai entender. Eu sei que você não está entendendo, mas tu vai entender. Amém? Veja, orando no Espírito Santo, não é você ficar orando na mente. Não é isso. Abra comigo agora em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14. Versículo 4. O que fala, 14:4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Veja, o apóstolo Paulo vai ensinar para essa igreja problemática, até o tutano, que tinha todos os dons, mas era muito problemático, porque a influência do espírito da Grécia, na igreja de Corinto era forte, eles eram gregos. Eles tinham uma cultura, né, grega. E aí tinha muita confusão naquela igreja. Então todo um capítulo, depois de ele falar capítulo 12 sobre os dons espirituais e a sua importância, 13 sobre amor, e 14 vai trazer uma clareza sobre profecia e sobre o dom de línguas. Então ele vai ensinar sobre isso, a diferenciação, e vai dizer que a profecia é superior às línguas. Por quê? A profecia edifica a igreja. A profecia é para edificar a igreja. Então a palavra profética realmente ela
sem julgar o mérito de que ela não seja verdadeira, né? Mas que seja verdadeira, melhor dizendo, ela traz edificação. Se tu recebe, né? Ela tem como objetivo consolar, confortar e edificar. E então ela edifica terceiros. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ela é superior. Só que não vai dizer que as línguas não têm sua importância. Por quê? Porque as línguas é para edificação pessoal. Tu já viu gente que edifica os outros, mas não é edificado a si mesmo? Sempre tem uma palavra para os outros, mas quando tem um problema ela não sabe o que faz da vida. Por quê? Porque ela não está edificada. Ela ajuda um monte de gente, mas tem um monte de problema na vida dela que não se resolve. Porque antes da gente edificar os outros, nós temos que ser edificados. Amém, irmãos? Por exemplo, tu vai entrar no avião, uma das orientações é que se tiver que usar lá a máscara de oxigênio, primeiro tu coloca em você. Não é egoísmo. Como é que tu vai ajudar o outro? Não vai ter como ajudar o outro se você não estiver respirando. Não é egoísmo. Então nós devemos edificar a nós mesmos. Então, quando eu falo em línguas, eu estou edificando a minha fé. Eu posso te afirmar com toda certeza que se tu pratica a oração em línguas, a tua fé a cada ano você estará numa outra dimensão. Então vamos supor que você tem fé para isso. Daí tu começa a orar em línguas. Todos os dias passa um tempo orando em línguas. Ah, mas eu não sei o que eu estou falando. Não é para tu entender, é somente para tu obedecer. Simples assim, porque quem controla a tua língua vai controlar tudo, a sua vida. E quem está controlando a minha língua quando eu estou falando em línguas? O Espírito de Deus. Muita gente não ora porque, eu não sei. Outros falam assim, mas por que tu vai orar? Tu não sabe o que está falando. Mas as línguas foram dadas para edificação pessoal. Então, eu começo a orar em línguas. Eu me lembro no ano de 2000, fui batizado com o Espírito Santo. Irmãos, tu não sabe a luta que foi para eu receber o batismo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque na minha mente, Espírito da Grécia, como é que eu vou falar numa língua que eu nem sei? Será que eu não vou estar inventando? Porque eu estava racionalizando a fé. Aí foram um casal do Brasil para o Japão e falando da igreja, que estava um avivamento, um monte de gente sendo salva, o povo sendo batizado com o Espírito Santo. Eu falei assim, eu nem sei o que é isso, mas eu quero receber. Aí marcamos uma reunião para eles me ministrar. Aí cheguei cedo na igreja, tal. Foi orar por mim. Irmãos, nem um arrepiozinho eu senti. Eu fiquei frustrado. Quanto mais línguas, quanto mais qualquer outra coisa. Mas eu falei, é de Deus isso. E eu quero receber e vou buscar isso. Aí estou na hora da ministração do batismo do Espírito Santo, pastor. E eu pensando, meu Deus, né? Aquela experiência negativa me deixou traumatizado. Será que eu vou receber agora? Aí o pastor fala assim, e você que está pensando que não vai receber porque já orou? Eu falei assim, meu Deus, Deus já fofocou pro cara. Porque eu estava pensando nisso. Mas na hora que orou, foi como um fluir de águas vivas no meu interior. Aí eu voltei para o Japão. Nesse tempo eu estava no Brasil, devido a uma questão familiar. Voltei para o Japão. E eu ganho uma mensagem de uma fita cassete de Dave Robertson. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar de Dave Robertson? Dave Robertson é o cara que veio no Brasil ensinar sobre isso. Todo mundo que fala sobre oração em línguas, no geral, aprendeu com ele. E eu aprendi com ele. Tu ouve uma mensagem, tu não guarda tudo, né? Você ama alguma coisa, você acaba guardando. Espero que o pessoal disse que da mensagem anterior que eu preguei, o pessoal só vai lembrar do gordinho com 5 pedaços de mandioca e 2 peixinhos. Bom, pelo menos já vai lembrar que tem um texto bíblico que fala sobre isso, né? Tá bom. Mas veja, a gente não lembra de tudo. Mas ele dizia o seguinte: se você orar em línguas, o Espírito Santo vai colocar tijolo por tijolo na edificação da sua fé. E a cada ano
você vai estar numa outro nível de fé, numa outra dimensão de fé. Se eu estou entrando numa outra dimensão de fé, significa que coisas que eu não conseguia fazer hoje, eu faço. Significa que coisas que antes eu não conseguia confiar em Deus, agora eu consigo. E se eu consigo confiar em Deus, eu vou conquistar as promessas que Deus tem para mim. Então quando eu comecei, eu ouvi essa mensagem, e ele dizia assim: tu não precisa estar na igreja para orar, tu não precisa estar no seu quarto para ficar falando em línguas, você pode falar em espírito em todo o tempo. Aí eu ia para meu trabalho de bicicleta, o que eu ia fazendo? Orando em línguas. E tá lá, era uma sílaba assim só, agora que Deus acrescentou algumas coisinhas a mais, porque na nossa mente a gente está pensando desse jeito, né? Aí estou trabalhando, não precisava conversar com ninguém, orando em línguas. Durante 3 anos e meio, eu orava todos os dias 12 horas. 12 horas. Todos os dias. Que eu trabalhava 12 horas, ia para o trabalho e tal. Eu cronometrava quanto tempo eu ia ficar orando. Só não orava quando estava comendo, né? Que não dá para fazer as duas coisas. Mas ficava orando. Porque eu criei nessa palavra, que o Espírito Santo estava edificando a minha fé. Estava construindo a minha fé. Falei, eu dentro de um contexto de uma igreja tradicional. Então não se pregava sobre isso, não se falava sobre isso, não se entendia sobre isso. Mas eu tinha ouvido uma palavra de Deus sobre isso. Isso gerou fé. E Deus foi colocando tijolo por tijolo. A cada ano a gente entrava numa outra dimensão em Deus, para confiar em Deus. Porque fé não é acreditar que Deus existe, é você confiar que aquilo que Deus fala e promete é a verdade, e você começar a viver em obediência àquilo que Deus fala. Mas também confiar em Deus para tudo. E eu orando em línguas. Então Deus foi edificando a fé. A fé que no início estava aqui, ela foi aumentando. Daí eu me lembro, Deus me chama para o ministério. E eu estava servindo, trabalhando no Japão, mas servia a igreja no Japão. E Deus me chama para o ministério. Minha esposa, como eu disse, ela não queria ser esposa de pastor. Porque o pastor também deve ter passado por isso. No passado, talvez ainda hoje em muitos lugares, o pastor não é valorizado pelo seu trabalho. As pessoas entendem da importância do pastor, mas financeiramente, a boa parte da igreja não entende que o pastor tem que ter um bom salário. Então, se o pastor está de bicicleta, o povo pensa, está em pecado. Se o pastor está com um carro novo, está roubando a igreja. Por quê? A mentalidade ocidental, a boa parte das pessoas não querem que o pastor tenha uma boa vida. Entenda, irmãos, eu sei que tem gente mal intencionada também no meio, como existe médico mal intencionado, engenheiros mal intencionados, também existem pastores, mas não é todo mundo. Pastor tem filho. Pastor também gostaria de colocar os seus filhos numa boa escola, como você talvez coloque ou deseja também. Não é verdade, irmãos? O pastor quer dar uma vida, pelo menos uma vida boa para sua família. Porque as pessoas pensam que o pastor não tinha o que fazer da vida. Aí pensou, vou ser pastor. Não é verdade? Mas não é isso, irmãos. Se há alguém que Deus valoriza o seu trabalho, são os pastores, irmãos. Tanto que eles são considerados dignos, principalmente os que se afadigam no ensino da palavra, a receberem duplo honorário. Por exemplo, tu vai no médico, gasta uma nota lá, porque tu acha que é importante, ele cuida da tua saúde.
Aí dá um problema que a medicina não tem como resolver a tua situação. Aí tu fala assim: pastor, ora por mim. Aí o pastor ora, tu é curado. Aí tu fala assim: glória a Deus, que Deus me curou. É verdade, Deus te curou, mas Deus usou alguém para te curar. E Deus valoriza o trabalho de uma pessoa, de um ministro de Deus. A mentalidade, no geral, da igreja, quer que o pastor que se vire. E muitos pastores, bons pastores, trabalhadores, passaram necessidades, irmãos. Porque a igreja acha que o pastor não é digno de um bom salário. A medida que você mede o seu pastor é a medida que Deus vai abençoar a tua vida também. Então minha esposa tinha primos que eram pastores. Ela vinha de uma família pobre. E ela não queria ser esposa de pastor. Porque ganhava-se lá uma coisa assim, né, miserável. E ela não queria aquilo nem para ela, nem para os filhos. Mas Deus tinha me chamado para o ministério. E agora? Antes de eu conhecer ela foi noiva de um rapaz que Deus chamou para o ministério. Aí o rapaz, o pastor falou assim: ou é ela ou é Jesus. Ele fez a escolha certa. Ele foi chamado para o ministério, então queria seguir no ministério, queria se formar, né? Fazer o curso de teologia, no caso do contexto que a gente vivia, para se tornar um pastor. Nisso ele abandona ela, 3 meses antes do casamento. Quando eu conheço ela, está desviada. Aí eu me converto também. Aí as primas diziam assim: ó, Lucimara, você não casou com aquele que vai ser pastor, mas eu acho que o Márcio vai ser antes ainda. Aí dito e feito, viemos para o Brasil. Veja, tu está morando no Japão, tu trabalha bastante, ganha um bom salário, uma vida boa, mas porque você tem que trabalhar, né? Agora, você seminarista, nem pastor, é um projeto ainda de pastor. Então vou fazer o seminário, servir na igreja e recebendo lá um valor. Quando dá uns 4 meses, minha esposa já está querendo voltar para o Japão. Porque o negócio era apertado lá. Um dia num culto, tinha culto sábado à noite, domingo de manhã. Daí, ela estava assim desanimada, falou assim: hoje eu não vou na igreja não. Falei: tá bom, fica aí. Fui com os meus filhos, andando para a igreja. Aí na volta, uma pessoa chega para mim e fala assim: Márcio, quero te dar uma oferta. Me entregou uma oferta. Falei: obrigado, Deus abençoe. Aí eu chego em casa e eu falo assim: ó, ganhei uma oferta, tô para você. E ela começa a chorar, porque ela tinha feito uma oração. Falou assim: Deus, se o Senhor está conosco, me dá um sinal. Aquele foi o sinal de Deus. Mas para esse tempo, irmãos, a gente precisava ter fé para enfrentar e prevalecer no dia mau, no tempo difícil. Mas lá atrás eu comecei uma jornada, fazendo o quê? Orando em línguas. Orando em línguas, todos os dias orando em línguas, praticando, baixinho, indo para o trabalho orando, voltava orando, trabalhava orando, baixinho, tudo baixinho, sem ficar gritando nem nada, porque senão o povo ia me mandar para o hospício, né? E assim foi. Aí passa o tempo, Deus me chama para um projeto maior, e para esse projeto maior precisava de fé. Porque quando Deus tem algo para ti, Deus fala algo, você vai precisar ter fé para romper. Sabe, irmãos, eu me proponho anualmente a fazer coisas novas, coisas que eu não fazia, ou coisas de Deus, é claro, tá, irmãos? Veja, para não ficar mal entendido. Eu, por exemplo, mesmo financeiramente, eu me proponho a todos os anos aumentar as ofertas que eu vou dar. Oro a Deus para isso, para fazer coisas que eu não fazia, para orar mais do que talvez eu esteja orando. Por quê? Para não ficar na mesma dimensão.
Porque se tu faz sempre as mesmas coisas, você vai colher sempre os mesmos resultados, irmãos. E a fé é necessário que a gente exercitar também. Então não tem como, não é só você ficar orando por algo. Não, tu tem que exercitar a tua fé. Fazendo coisas que não fazia em Deus. Por quê? Isso vai te levar a resultados que você nunca viveu, nunca experimentou no Senhor. E à medida que tu vai orando em línguas, Deus vai aumentando a sua fé. Então Deus me deu um outro projeto, 2011. E nesse projeto era dar início a um trabalho novo. Porque onde eu estava, o povo não aceitou. Houve uma rejeição ao mover de Deus que Deus estava movendo sobre as nossas vidas. E eu orei 8 meses. Falei, Deus, e agora? O que vou fazer? Qual que é a tua vontade? E Deus fala, tem um projeto novo para ti. Só que esse projeto novo envolvia eu sair de onde eu estava para dar início a esse projeto. E eu estou integral no ministério. Não tenho uma outra ocupação, outra situação para recursos financeiros. E eu falei, Deus, eu estava muito bem onde eu estava, o ministério nosso crescendo, reconhecido dentro de uma denominação, e crescendo muito. Mas eu tinha que deixar tudo isso para começar esse algo novo. E é claro, também tu acaba começando não só do zero, mas sem garantias pessoais de provisão, nem nada, mas eu tinha uma palavra de Deus, e essa palavra foi suficiente para eu tomar essa decisão, e começamos então um novo projeto no Senhor. Eu só estou aqui hoje, irmãos, por causa dessa atitude, senão eu estaria preso dentro de um contexto denominacional, só dentro daquele contexto. Mas nos últimos 4 anos, nós fomos em mais de 70 cidades, a maior parte delas já fui 3, 4 vezes, e estamos indo, pregando, ensinando, dentre as coisas, o sobrenatural de Deus, sobre o profético, sobre fé, sobre unção de Deus, e ativando o povo nisso. E é o que nós estamos fazendo e vamos fazer até o final aqui. Para quê? Para levar o povo a viver numa dimensão que nunca viveu. Mas antes da gente viver, Deus trabalha na nossa vida primeiro. Mas Deus tinha nos edificado a nossa fé. E a nossa fé que um dia estava aqui, ela já estava aqui. Eu não sei nem onde está hoje, irmãos, mas eu só sei de uma coisa: a minha confiança no Senhor é muito maior hoje do que era ano passado. Pela prática do quê? Da oração em línguas. E quando a sua fé é edificada, significa que ela está crescendo. Aquilo que você não conquistava antes, você começa a conquistar. E você vai entrando em dimensões em Deus para viver uma vida sobrenatural em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. O mar só se abriu quando Moisés teve fé para pisar e botar o cajado. Porque muitas vezes você tem que dar um passo para a coisa acontecer, mas baseado numa palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que ativa a fé em nós. Mas a oração em línguas edifica a tua fé, para que quando a palavra de Deus vier ao teu coração, tu tenha fé para obedecer ao Senhor. E você começa a ter uma vida de conquista, de realização, de frutificação. Por causa do quê? Por causa da fé. Há muita coisa que é ensinada na igreja. Tu ouve muitas mensagens durante o ano, seja pelo teu pastor ou numa leitura de um livro. Mas por que nem todo mundo avança, irmãos? Porque não tem fé para isso. Mas eu digo para ti, que se tu começa a orar em línguas, você vai ver, irmãos, é certo, a cada ano a dimensão de fé na sua vida vai ser outra. E como eu disse para vocês, aquilo que eu não conseguia fazer, eu começo a fazer.
Aquilo que eu não conquistava, eu começo a conquistar. E eu começo a adentrar na minha Canaã, na terra da promessa, no lugar da plenitude, na terra que mana leite e mel. E as promessas de Deus começam a se cumprir, irmãos. Anos atrás, o profeta Amaro, profeta, homem de Deus, que nos treinou na parte profética, ele dizia assim: Deus, eu vejo você com malas. Mala grande significa que vai ser uma viagem longa. Mala média significa que tu vai viajar para perto. E mochila também, que é mais perto ainda. Ele dizia assim: Deus vai te dar um SUV. Porque eu vejo você indo para lá, indo para cá, entra no avião, entra não sei aonde. Mas na época que ele disse isso, tu não via nada, irmãos. Não tinha nada no horizonte. Estávamos lutando ainda para edificar o nosso ministério, que começou do zero. Mas eu criei nessa palavra. Me preparei para essa palavra. E tem acontecido. Exatamente. O que foi profetizado aconteceu. Porque veja bem, nem toda profecia ela é incondicional. Mas toda profecia, ou no geral, ela é condicionada por uma atitude de fé. O que é uma profecia incondicional? Por exemplo, Jesus vai voltar. Vai voltar ou não vai? Independente se tu crer. Isso vai acontecer, um dia vai. Isso não depende da sua fé. Vai acontecer, em algum momento da história vai acontecer. Agora, Deus não tinha prometido para Israel que eles iam entrar em Canaã? A primeira geração entrou ou não? Não, por quê? Porque eles foram incrédulos, irmãos. A segunda geração entrou. Só que a segunda geração não conquistou tudo que Deus tinha, porque Deus vai dizer para Josué: ainda há muita terra a ser conquistada. Porque a tua fé determina o que você vai conquistar nessa vida, aonde você vai chegar. Mas não precisa de uma grande fé, porque existe uma dimensão de fé, que é uma fé inabalável, aonde nada vos será impossível, irmãos. E Deus deu para nós a capacidade de crescer em fé. De que forma? Falando em línguas, irmãos. Falando em línguas. Orando em línguas. Tu está pensando, mas eu não oro. Mas se tu quiser, tu vai receber hoje. Porque eu vou ministrar isso agora. É possível. É possível. Tudo é possível ao que crê. Está pronto para novas conquistas, irmão? Porque tu terá novas conquistas. É para ti mesmo que eu estou profetizando. Eu vejo uma visão que Deus dá, assim, de muito esforço para avanço da tua parte. Mas sabe quando tu se dedica muito a algo, mas os resultados, vamos dizer assim, são menores do que o esperado? Já passou por situação assim? Exerce tal. Só que agora há um vento dos céus favorável para ti. Favorável para ti. Anos atrás, eu estava entrando numa depressão. Uns 8 anos atrás, 7 anos atrás. Porque eu tinha muitas promessas de Deus, mas as coisas, sabe, eu orava, me dedicava, mas a coisa não acontecia. Aí eu fui para um evento, um apóstolo me liga, conhecia e tal, e ele disse assim: Márcio, minha esposa estava orando, e ela sentiu de Deus que vocês têm que vir para era um impacto profético. Na hora eu falei: sim, é de Deus. Falei para minha esposa: vamos para esse evento. Aí saímos de carro até Campinas, nem sei quantas horas de viagem, mas fomos. Chegamos lá, tinha uma profeta dos Estados Unidos ministrando lá, e ela falou assim: olha,
Ela fez um apelo para os líderes. Aí eu fui também, porque fazia parte de algo que Deus estava falando comigo. Aí fui lá, tal, ela começou a profetizar, 8 minutos profetizando. Eu gravei isso aí, mas profetizando geral. E ela falou justamente isso: ó, tu na estação passada, você se dedicou, se esforçou, mas as coisas não aconteceram. Mas agora é como se um sopro de Deus sobre as velas do teu navio vão fazer o navio sair do lugar. E vão começar a acontecer coisas na sua vida que você vai pensar assim: meu Deus, nem estou fazendo nada, parece que a coisa está acontecendo. Aquilo veio cheio no meu coração. Começou a acontecer exatamente isso. Está acontecendo isso hoje. Parece antes que eu assim treinava muito mais do que hoje. E hoje eu só vou no vento do Espírito. E as coisas vão acontecendo. Estou contando esse testemunho porque assim vai ser contigo. E isso envolve questão também, questão principalmente espiritual e profissional na sua vida. Vai ser um tempo de grande prosperidade na sua vida. A vaca magra para alguns será a vaca gorda para você. Amém? Glória a Deus. Se faz sentido para você, recebe também isso. Tem profecia que vem para uma pessoa, mas tem gente que está na mesma situação. Daí tu diz: Senhor, eu recebo também. Tome posse disso hoje, em nome de Jesus. Porque é para quem crê. É para quem crê. Amém? Amém? Tu está feliz? Está um pouco feliz, né? Mais ou menos. Que tu vai ver o que é felicidade como um fruto do Espírito, não como um fruto de circunstâncias e situações. O apóstolo Paulo estava preso. Estava lá, quando ele escreve a carta de Filipenses, ele estava preso. Mas se tu ver toda a carta, ele vai falar sobre alegria, encorajando o povo: regozijai-vos, alegrai-vos. Mas ele estava preso, está numa situação ruim. Mas quando tu tem o fruto do Espírito, é diferente. Não são as circunstâncias da vida que nos paralisam ou que roubam a paz do nosso coração. Porque tu vai chegar numa dimensão ainda, não é agora ainda, mas de uma fé inabalável. Se tivesse que escrever a Bíblia um dia, tu estaria na galeria dos heróis da fé. Porque Deus vai fazer algo que vai impressionar. Impressionar quem? As pessoas que te conhecem. E elas vão dizer: só pode ser Deus. É claro que só pode ser Deus. Porque tem coisas que a gente acha que pode fazer. Mas a maior parte das coisas, só com Deus. Só com Deus. Deus me deu uma visão. Eu vou profetizando e Deus vai trazendo visões ou coisa. E eu vi você com a mão levantada assim. Irmãos, aquele tempo lá é horário para eu acabar. Tinha 5 segundos, mas agora já foi. Eu vi você com a mão levantada. E você repreendendo, ó o nível de fé que Deus vai te usar. Você vai repreender tempestades. E elas vão parar. Uma vez eu fiz uma oração. Eu nem tinha tanta fé. Mas estava um calor tão grande lá em Junquerópolis. E eu ia lá visitar minha mãe, quando ela estava viva, férias e tal. Falei: mãe, não dá para ficar mais aqui não, é muito calor, não tem ar-condicionado. Da próxima vez, eu não venho mais se não botar um ar-condicionado aqui. E um calor. Eu falei assim: Deus, diminui esse tempo. Os graus, está muito quente aqui, porque ela é quente mesmo, aquela região. Aqui está mais quente que Campo Grande, inclusive, viu, Joinville. E eu fiz uma oração a Deus. No dia seguinte, eu nem tinha olhado para a previsão do tempo, eu só fiz uma oração. Eu nem sei o que estava prevendo. Mas no dia seguinte veio uma frente fria, em janeiro. Caiu tipo assim uns 12 graus, irmãos. Ficou frio.
Falei assim, Deus, agora não trouxemos blusa. Aí Deus fica confuso, né? Tu quer calor ou quer frio? Mas, irmãos, caiu a temperatura. Falei assim, bom, que passe frio, que aquele calor estava insuportável. Irmãos, a fé traz à existência as coisas que não existem. E Deus me colocou próximo de um homem de fé, que é o meu líder hoje, apóstolo Coraiola. Se tem uma coisa que se tem é fé, meu Deus do céu, o cara não se preocupa com nada. Estava indo para a ilha de Patmos, numa viagem, foi para Israel e depois foi para a ilha de Patmos. E começa uma tempestade. Tinha lá umas canelinhas de fogo. Quando veio a tempestade, apagou o fogo das canelas. Porque antes ficava lá rodopiando e grita e aquela coisa. Mas quando veio a tempestade, não tinha fé. Aí tá aquele negócio, aquele mar, o navio, o barquinho lá, balançando para lá e para cá. E ele levanta a mão e diz assim: em nome de Jesus, pare agora a tempestade. Parou a tempestade. Falei, meu pai do céu, um cara de fé, mas muita fé mesmo, irmãos. Ele tem a unção do Abraão, o pai da fé, é verdade. Pode estar acontecendo o que for, ele não se abala, não rouba a paz. Por quê? Fé. E ele também, todos os dias, orando em línguas, praticando a oração. Porque tu começa a entrar numa dimensão de fé, que você rompe os limites naturais para viver o sobrenatural de Deus, irmãos. E eu sei que eu não estou pregando isso aqui à toa. Eu sei que eu estou lançando uma semente não numa terra ruim. Há uma boa terra aqui. Porque esse ano vai ser um ano de conquista para muitos de vocês. Esse ano vai ser o ano de cumprimento de promessas de Deus para muitos de vocês. Esse ano começa um novo tempo para você. Eu estou profetizando isso, porque tu vai entrar ano a ano, a partir de agora, numa nova dimensão de fé. E o Espírito Santo, se existe alguém que sabe construir algo, é Deus, irmãos. Aquilo que Deus edifica não será jamais destruído. Aquilo que Deus edifica na sua vida não será abalado. E eu posso confiar plenamente que Ele está edificando a minha fé, tijolo por tijolo, até que eu tenha uma fé inabalável, até que eu tenha uma fé para viver o impossível de Deus, irmãos. Ano a ano, dia após dia, orando em línguas. Meu Deus, tu vai ganhar um carro. Irmãos, às vezes não, normalmente a gente bate duro. Mas desde que eu descobri que um anjo que Deus enviou para servir comigo, me auxiliar, o nome dele é Matatias. Significa presente ou recompensa do Senhor. Então eu estou ministrando em muitos lugares. Em muitos lugares eu vejo os anjos trazendo presentes. Presentes em Deus. Estava lá em Jales, no último culto, domingo à noite lá. E de repente eu vejo um anjo para lá, anjo para cá e trazendo presente. Como uma caixa de presente. Eu já sei que é resposta de oração de alguém, da pessoa ou de alguém que está orando. Aí Deus fala comigo: tem gente aqui que vai ganhar casa, vai ganhar carro. Eu falei, o povo fica feliz, né? Quando é para ganhar coisa assim, o povo fica, vibra, glória a Deus. Vou embora, volto para Campo Grande. Quando eu chego em casa, eu vejo a mensagem da pastora. Porque uma irmã, quando chegou em casa, o pai dela estava esperando ela para dar um carro novo para ela. Olha que benção. Já pensou, tu sai daqui, chega na tua casa, tem um bendito lá te esperando para te abençoar.
Muita gente nem quer ser abençoado, mas amém. Deve ter alguém que vai receber algo de Deus nesse tempo. Deve ter alguém. E eu fico orando. Eu sei que Deus me dá a visão. Tem presente chegando. Vou lá em Junquerópolis. Falo para a pastora Leia. Pastora Leia, tá no culto. É uma conferência de jovens. Daí eu falo, pastora Leia, tu vai ganhar um colar, um brinco e uma pulseira. Acho que era isso. Aí eu falo para ela, né? Eu fico pensando, nem sei por que Deus está falando isso, mas amém. Vou embora, passam 3 meses, eu encontro com ela de novo. Aí ela vem para mim e fala assim, Márcio, sabe aquilo que você profetizou? Eu ganhei. Eu nem queria aquilo lá. Nunca pedi para Deus. E minha filha foi ver a marca daqueles presentes, tudo negócio bom, tal, não sei o que. Eu nem sei que marca que é, mas ela disse que é bom. Não é qualquer coisinha não, bijuteria. Aí ela falou assim, mas por que Deus me deu isso? Daí eu fico pensando, por que será que Deus deu? Aí Deus fala comigo e diz assim, eu quero te abençoar com até aquilo que você não me pediu, porque o teu coração é correto na obra do Senhor. Você é desprendida e eu posso te dar. Aí eu falo para ela, fala assim, pastora Leia, se a senhora quiser um carro, Deus vai te dar. Volto lá em Junquerópolis, eu encontro em Andradina, tá ela com um carro novo, irmãos. Meu Deus do céu, Senhor, por que tu não falaste a mim? Estou entregando presente para o povo, e o povo está recebendo. Senhor, também quero algum presente da sua parte. Aleluia, glória a Deus. Recebe o teu carro, para a obra, para você passear. Esse ano tu vai fazer uma viagem também. Porque assim, o povo é bitolado às vezes no ministério. Tu é missionário, né? É isso, né? Aí missionário ainda é mais cabeça doida. Quer morrer por Jesus. Jesus já morreu já. Não precisa tu morrer. Tu vai fazer uma viagem. Deus vai te dar uma viagem para você ir passear. Eu profetizo, se a pessoa não receber, eu recebo. Jesus diz, dê a paz. Se eles não quiserem, ela volta para você. Se tu não quiser, eu recebo essa viagem. Mas Deus vai te levar para um tempo de descanso. Estou com medo de falar isso agora. Deixa eu ver a sua mão se tem uma aliança aí. Eu não sou de falar essas coisas, mas glória a Deus, né, irmãos? Eu não disse nada, certo? Mas espero que tu tenha entendido. Glória a Deus, irmãos. 9h49, quem está com fome? Vocês vão comer pizza hoje? Ah, bom, então vamos continuar aqui, né? Amém. Glória a Deus. Deus também vai dar uma viagem para vocês. É para Israel. Não sei se é esse ano. Eu acho que pode até ser. De repente. Também é para passear, não é para ficar trabalhando só. É uma bênção de Deus, tá? É para Israel, eu disse, eu sei. Vai passar pela Europa também. Tô vendo a Suíça. Olha que legal. Eu fui na Suíça já. Olha, se eu fosse para ser pastor missionário, eu queria ir para a Suíça também. Se Deus quiser me levar, eu tô pronto para dizer isso aqui. Que eu aprendi uma coisa, tu não pode dizer onde tu não quer ir. Porque onde tu não quer ir é onde Deus vai te levar. Só para tu aprender.
Então eu digo assim: Senhor, não me leva para a Suíça não, mas se o Senhor quiser me levar, eu vou, eu te obedeço. O pessoal quer ir para África, né? Não, Deus abençoe, tu vai também. E o melhor lugar é onde Deus quer nos levar. Pode ser até no Irã. Vai ser o melhor lugar para a gente, porque estaremos no centro da vontade de Deus. Mas vai ser um tempo bom, pastor. Passei. Deixa eu ver quem vai pagar a tua passagem agora. Deixa eu ver. Porque a pessoa está aqui. Deixa eu ver. Deixa eu olhar bem aqui. Está escuro. Tem uns irmãos que sentam lá atrás para não serem vistos. E a luz fica aqui no meu olho, que já não abre muito, né, irmãos? Daí eu não enxergo. Mas a pessoa está aqui, pastor. Até amanhã Deus vai revelar. Onde está esse dinheiro dessa viagem? Está no bolso de alguém aqui. Inclusive o dinheiro para comprar o lugar está aqui também, pastor. Está no bolso de alguém aqui. Amém? Que Deus tem um lugar para a igreja. Tem um lugar para vocês. Que eu sei que o pastor falou que aqui é alugado, mas Deus tem um lugar para vocês. Amém? E Deus vai fazer pessoas aqui prosperarem para serem os investidores nessa obra, em nome de Jesus. Quem quer ser um investidor? Senhor, abençoa essas pessoas em nome de Jesus. Concede a elas a fé necessária para entrar numa nova dimensão de prosperidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos?